Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos irmãos presentes, os que vão estar em outros momentos. Já temos aqui algumas irmãs conosco, depois a nossa Sayonara vai falar, que a Sayonara está aí, só que ela está nos bastidores. Boa noite a todos, olha ela aí. Então, boa noite a todos, bom estudo para todos nós. Obrigada, né? Então, boa noite aí, Niete. Tudo bem, minha querida? Boa noite, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, né? Para mais um encontro com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, que todos sejam bem-vindos. Então, nós estamos aqui já aguardando ainda a presença do nosso querido Lucas, da nossa Edine, que talvez entre, e a Heloísa, né? Que está com umas dificuldades aí com o Wi-Fi para entrar. Mas estamos aqui com vocês, vamos fazendo o nosso estudo na noite de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus pela bênção da oportunidade, e vamos iniciar fazendo a leitura do nosso Evangelho. Mas quer falar alguma coisa, Sayonara, primeiro? A nossa querida Luísa, hoje acho que vai participar lá do chat, que ela está lá no YouTube, já deu boa noite para a gente, daqui a pouco eu trago os boas noites. Tá certo, então. Então, vamos iniciar a nossa leitura de hoje, né, que é o nosso Evangelho, capítulo 21, a falsos cristos, haverá falsos cristos e falsos profetas, dando continuidade a esse estudo. Hoje nós vamos estar com o item 6 e 7, não acrediteis em todos os espíritos, que nós vamos pedir a nossa Niete para fazer a leitura e depois fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos para o estudo do Evangelho. Como já foi falado, não acrediteis em todos os espíritos. E o 6 é uma citação da primeira carta de João, Epístola, capítulo 4, versículo 1. E diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro que os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. E o nosso querido Allan Kardec traz para nós as colocações aqui, explicando esse versículo, né? Os fenômenos espíritas, longe de darem créditos aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vê muito, ao contrário, dá-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres, nem prodígios do Espiritismo,
porque ele declara formalmente que não os produz, assim como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. O Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos, até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais e que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos, falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais, e é ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que principalmente se pode explicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pelas qualidades das suas obras, como uma árvore pelas qualidades dos seus frutos. Agora, vamos, após a leitura, fechar nossos olhos, levar nosso pensamento, unir nossos sentimentos ao Mestre Jesus,
e trazê-lo bem junto à nossa mente, ao nosso coração, e dizer assim: Jesus querido, Jesus amado, mais uma vez estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz para mais um estudo, para mais umas reflexões, unindo-nos a outros irmãos, trabalhando no caminho do bem, buscando a paz, buscando a luz e este amor que vai nos fortalecer a cada momento, diante de tantas lutas, Senhor. Aqui estamos, eu, Olga, a Sayonara e aos que se encontram no YouTube, abrindo as portas dos seus lares para receber o teu evangelho. Abençoa, nos ajudem, que esses benfeitores amigos espirituais possam nos ajudar a trazer um pouco dessas reflexões e esclarecendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa-nos mais uma vez, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Então, após a prece da nossa querida Niete, nós vamos iniciar o nosso estudo, né? Nós vamos fazer assim, meditando no nosso Evangelho, parágrafo por parágrafo, para percebermos o que os Espíritos, né, vêm nos falar, o que Kardec vem nos revelar sobre esse estudo tão importante para a nossa reflexão, né? A noite de hoje, que é: não acrediteis em todos os espíritos, né? Espíritos, seres inteligentes do universo. Então, por que nós não podemos acreditar em todos os espíritos, se eles são seres inteligentes do universo, né? Então, nós temos já de início aí essa mensagem de João, na primeira epístola, João 4:1, quando ele diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João é aquele evangelista que esteve ao lado de Jesus, participando de todo o seu trabalho, de toda a sua atividade, e que após o desencarne de Jesus, ele continuou com a sua tarefa, né? Principalmente junto com Maria, a mãe de Jesus. Então, nos diz o item, nesse item 6, é para nós refletirmos, porque eles falam que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, porque havia essa crença de que espíritos eram seres especiais, e que a gente devia acreditar, né? Falava em espírito, havia, sim, um certo receio de que estava falando com seres, assim, diferentes dos homens, né? E a doutrina espírita vem nos revelar que os espíritos são as almas dos homens que desencarnaram. Então, os homens que nós conhecemos, não são todos, né? Tem espíritos, tem homens bons, generosos, pessoas de bem, mas existe a maioria dos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações são espíritos ainda imperfeitos, e nós retornamos ao mundo espiritual ainda com essa bagagem de imperfeição a ser corrigida em outras reencarnações. Esses espíritos, eles desejam falar, eles desejam se comunicar com os homens. Então, se aparece alguma pessoa que quer entrar em comunicação com os espíritos, evoca os espíritos, aqueles que desejam se comunicar, que querem, eles vão se aproveitar disso para trazerem informações nem sempre elevadas nem corretas, daquilo que eles sabem, como seres humanos. Por isso que João esclarece aí para não acreditarmos em todos os espíritos. Então, o item 7 vem nos falando sobre os fenômenos espíritas. Vamos fazer a leitura. Os fenômenos espíritas, e nós vamos passar para você, tá, Niete, para ver esse início aqui do estudo. Nesse primeiro parágrafo.
Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, a gente está estudando sobre essa questão dos profetas, como os homens viam essa noção de profetas, né? Então, estudamos sobre a missão dos profetas, falamos um pouco sobre os profetas e vamos continuando aqui. Como algumas pessoas gostam de dizer, vem muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres, nem prodígio do espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Vamos ficar até aqui e vamos entender até esse parágrafo aqui, Neto? Olha só, é interessante que se a gente pega, falando aqui do Evangelho desde o início, quando no capítulo 1 Jesus diz o quê? Não vim destruir a lei, né? A lei que foi trazida, a lei de Deus. Né? Ele disse que não veio destruir, veio dar confirmação. Qual foi a lei ali que ele não aceitou e que foi a lei civil, né? Mas que foi necessário naquele primeiro momento. E aí vem a doutrina espírita e também diz que não vem destruir a lei que Jesus confirmou. Ao contrário, ela veio exemplificar, porque Jesus vem num tempo em que nós ainda não tínhamos condições dele falar coisas que nós entendêssemos. É tanto que ele usa parábolas, não é isso, Gonga? Ele vai usando parábolas para nos explicar, para nos mostrar isso mesmo, não para todos, mas para aqueles que tinham o quê? Já o sentimento mais desenvolvido, aos simples e humildes de coração, aos orgulhosos não. Então, Jesus vem. E aí o Espiritismo vem para poder ampliar isso, mas não vem para fazer prodígios, fazer milagre, como Jesus também não. Ele mesmo, Jesus se coloca que não fez milagre. Né? Tudo estava dentro de tudo da natureza, ele conhecia todas as ciências, sabia como manipular toda a matéria, tudo aquilo. E o Espiritismo vem nos revelar o mundo espiritual. Assim como ele diz que a química, a física, a astronomia, a geologia, tudo revela as coisas a ciência a matéria. Ele vem trazer, aí o Espiritismo vem esclarecer, nos revelar o mundo espiritual, mostrando para nós quem são esses que conversam conosco, que nos traz as mensagens, né? E como o próprio João está falando como espírito para nós. Não acrediteis. Por quê? Até então se tinha uma coisa que espírito, né? Tem as conotações. É que espírito morreu, virou santo, anjo, demônio. Nenhuma coisa e nem outra. Ele é o que ele era em corpo, quando ele estava encarnado. Era um homem de bem? Então, ele vai para o mundo espiritual como um espírito bom. Basta ver na escala espírita. A gente pega, né, a partir do número 100 do Livro dos Espíritos e vamos encontrar sobre a categoria, aqui como também no livro dos médiuns, quando também se vai falar da qualidade dos espíritos. Então, quem são esses espíritos que traz as revelações? São espíritos que já caminharam, que têm uma evolução e que não precisa de nome, já te dou a palavra, não precisa de nomes pomposos, que muitos deles nem se identificam, mas pelo conteúdo moral,
é que a gente sabe que é um bom espírito e que traz para nós bons ensinamentos, nos revelando um mundo que nos aguarda, esse mundo espiritual, e mostrando que nós não somos daqui, da Terra, estamos estagiando, nós somos espíritos imortais. E por isso que ele vem chamar a atenção, João, não acrediteis em todos os espíritos, antes percebeis se são de Deus. Aí a gente sabe que toda a criação é de Deus, só que alguns se desviaram, né? Então, aquele que se desvia não está próximo a Deus, está afastado. Fala, nossa querida Sayonara. Boa noite mais uma vez, né, meus amigos? Eu queria dar aqui uma boa noite para os nossos amigos do chat e trazer uma colocação lá de uma irmã também. Nossa, que está nos cumprimentando e trazendo... tá com algum ruído aí no áudio, gente. Vamos fechar enquanto a gente não estiver falando. Então, vamos dar boa noite para a nossa querida Elisete, lá do Rio Grande do Norte, de Natal. Ela já chegou trazendo frases inspiradoras para a gente refletindo e entrando no clima, né? Ela disse assim, olha, disse Jesus, provai e ver se os espíritos são de Deus. Boa noite a todos, trazendo seus cumprimentos, né? E ela continua, disse Jesus, não acrediteis em todos os espíritos, provai e ver se os espíritos são de Deus. É isso, ela trouxe um pouquinho mais completa a lição. A nossa querida Heloísa está lá do outro lado, dando boa noite, desejando boas vibrações, muita paz. Você também, minha amiga. E a gente espera a tua colaboração aí, ela é muito participativa, não interessa o lado que ela esteja, né? Do lado de cá, do lado de lá, ela sempre traz boas reflexões. Nossa querida Cristina Cardoso, Solange, Marcinha Tertuliano, nossas amigas estão aí com a gente mais uma vez. E a Solange, aquela que eu não sei quem é, ela está fazendo uma colocação que é muito interessante a gente refletir. Ela fala assim, vou botar na tela para a gente ver juntos, né? Somos todos espíritos encarnados ou não? Podemos acreditar uns nos outros? Não podemos, antes precisamos analisar diante de quem estamos. Então, nossa irmã está lembrando aí que mesmo dentro do plano material, de encarnado para encarnado, a gente precisa, né, observar ali comportamentos, pensamentos, para a gente poder ter um pouco mais de confiança uns nos outros. A gente, hoje em dia, não pode conhecer o hoje e já confia coisas da nossa vida mais íntima, porque a gente não sabe se esses encarnados também estão vindo. Em nome de Deus, precisamos estar todos atentos. E só para fechar aqui a minha palavra, lembrei da passagem, conforme o comentário da Alguinha e da Niete, da passagem no capítulo do Evangelho, no capítulo 1, item 5, quando Kardec fala para a gente, né? Os espíritos. O espiritismo é a chave com a qual tudo se explica com facilidade. Então, todos os fenômenos que antes eram miraculosos, fantasiosos, milagrosos, né? Hoje tem explicação a partir da ciência dos homens, como bem mencionou alguém, a física, a química e a antropologia, e também da ciência espírita. Tudo fica mais claro, né, meninas? Vamos pegar um pouco o gancho do que você falou aí, que está dentro desse nosso parágrafo que nós vemos aí, né, Sayonara? Porque ele vem falar da ciência, né, assim como a física, a química, a astronomia, tudo é baseado em fatos, né? A ciência é baseada em fatos com comprovação. E a ciência espírita também. Então, realmente, como você falou, o espiritismo é a chave que vem explicar todos esses fenômenos, todas essas questões que existem, né? E iniciou baseado nos fatos do acontecimento das mesas girantes, com a organização, com a invasão organizada dos espíritos, para nos dizer que a vida continua, que não existe imortalidade, que é a imortalidade da alma, né? Então, os conceitos básicos da doutrina espírita, nós sabemos que é Deus, né? A imortalidade da alma, nós temos a reencarnação,
o estudo da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e um fato importante, né, que é o da comunicabilidade. Está dentro desse nosso estudo aqui de hoje, que está falando, né, sobre essa comunicabilidade, que muitos acreditam que não existe, porque acreditam que espíritos são os demônios, né, ainda acreditam em demônio, em inferno, demônio. Então, quando fala em espiritismo para algumas pessoas, a gente está lidando com os demônios, mas nós sabemos que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, que podem ser também maus, bons ou maus, né? Conforme a sua natureza espiritual. Então, ele fala, a ciência espírita vem nos esclarecer sobre essas leis da natureza espiritual, né? Que nós podemos, o espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual. E é isso que nós estamos estudando hoje. Nós vivemos num mundo de relação. Os espíritos não estão afastados de nós todos, nós vivemos pensamento, né? Nós nos comunicamos com os espíritos através do pensamento, muitos deles estão ao nosso lado, então essas informações é importante para todos nós, para nos esclarecermos e tirarmos as nossas dúvidas. Vamos continuar com mais um parágrafo aqui, Niete, para a nossa reflexão. Continua o Evangelho, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Ele aí se referindo ao Espiritismo, né? Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderia abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas, porque veio o Espiritismo esclarecer, né? E logo seriam desmascarados. Com o estudo, conhecimento, nós vamos saindo da incredulidade, saindo da credulidade, né? De crer em coisas que não existem. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Um texto que precisa de uma reflexão, né? de um esclarecimento para todos nós, precisamos entender bem. Então, o Espiritismo vem nos dar, né, o esclarecimento sobre esses fenômenos que até pouco tempo, né, antes da doutrina espírita, eram incompreendidos por causa dessas questões que nós falávamos, da crença, e que espíritos são demônios, que anjos são seres especiais, né, privilegiados por Deus, e que existem anjos e demônios. Então, o Espiritismo veio nos esclarecer. Mas, diante desses fatos, existiam aqueles em que as pessoas usavam, né, através da comunicação, as curas, que eram considerados como bruxos, né, porque eram médios que realizavam curas, receitavam. Então, são fenômenos que a doutrina vem nos esclarecer e nos ajudar a pensar. Não existe a questão da bruxa como médio, né? São médios, não são bruxos. São pessoas que detêm um certo conhecimento, um certo poder mediúnico e que utilizam isso ou para impressionar as pessoas ou realmente para ajudar
curando, ajudando essas pessoas. Isso aí depende do espírito, do sentimento desse espírito. Então, deixamos de acreditar em todos os espíritos como seres privilegiados, como seres em que a gente pode ter assim toda a confiança. Nós precisamos analisar o que eles estão nos trazendo. Aí o Evangelho vem nos falar, explorar esses fenômenos em benefício próprio, como muito existe ainda, né? De leituras de mãos, de leituras da vida, eu resolvo a sua vida, o seu problema dentro de 24 horas, né? Então, certas coisas desse tipo, o mau uso da mediunidade e a exploração dos espíritos, que são seres e não gostam de ser enganados nem explorados. Mas alguns zombeteiros, levianos, se prestam a esse tipo de coisa. Então, quando ele fala, aqueles, pois, que fosse tentar explorar esses fenômenos em seu proveito próprio, o que acontece? Fazendo-se passar por messias de Deus, até isso acontece, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas se esclarecem, elas têm condições de se esclarecer. E quando se sentem enganadas, quando se sentem exploradas, né, vão buscar com uma certa confiança, mas ao se sentir explorada, a gente vai querer saber o que é que está acontecendo. Se não der certo também o que nós estamos buscando, nós vamos querer também saber. E, a partir daí, a gente busca um conhecimento. E, ao buscar o conhecimento, nós vamos entender o que vem a ser a verdadeira missão de um espírito, que a Niete vai falar agora aí para a gente, ou a Sayonara também, né? Uma das duas. Aí, quem puder passar. Porque ele vem falar, vem passar aqui, falando aqui. Sayonara, Niete, olha só, aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada, a missão se prova pelos efeitos morais. Olha. Então, assim como existem os enganos, existem os benefícios, né, Sayonara? Estou doida para trazer uma palavra. Estou doida para trazer duas passagens aqui, só para acrescentar que você está falando, né? Uma, foi uma vez que eu estava passando na Avenida Brasil, aí eu passei assim, uma passarela, tinha uma faixa escrita assim, me impressionou demais, gente. Trago a pessoa amada em tantos dias. Tudo normal. Mas depois ela complementava, pagamento após resultado. Aí eu falei, rapaz, esse aí realmente vai fazer o negócio acontecer, porque ele só vai receber depois do trabalho feito. Então eu fiquei a viagem toda pensando, realmente ele deve ter mediunidade. Só que com que tipo de espírito ele está se relacionando para alcançar aqueles fins? É esse que é o perigo. Porque sobre todo contato, sobre todo trabalho mediúnico, mesmo sendo médiums, né, de verdade, às vezes não é uma fraude, ele está em contato com os espíritos. Só que será que ele está em contato com espíritos trabalhadores da seara de Jesus? Enviados, né, trabalhadores que cumprem a vontade de Deus, nosso Pai? Pensando nisso, eu lembrei daquele caso que a gente vê lá no livro O Apóstolo do Espiritismo, de Leon Denis. É o caso Miller, que a gente chama, que ele realmente era um médium, mas no meio da mediunidade ele também falseava, porque também trabalhava com ilusionismo. Então, horas era um fenômeno mediúnico de materialização, horas ele estava criando fraudes. E com isso começou a ser chamado para muitos eventos, e estava recebendo pagamentos para isso, e todos os médiuns, né, que sabiam, conhecidos, trabalhadores do espiritismo da época, achavam que ele estava realmente cometendo fraude, perdiam a coragem de delatar para não sujar o nome do espiritismo. E precisou vir o nosso mestre Denis, enfrentar todas as críticas, até do meio espírita, para mostrar que ele estava fraudando determinados
passos ali dos fenômenos que ele fazia. A gente via que ele estava cometendo equívoco até por receber pagamento, né, pelas ações. Eu queria só lembrar esse caso de Denis, que acabou sendo lembrado a partir dessa faixa que eu vi lá na Avenida Brasil. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, meninas? Esse caso aí é interessante. Está na vida e obra de Leon Denis, né? No livro O Apóstolo do Espiritismo, vida e obra de Leon Denis, é muito interessante mesmo. Gaston Luce, né? Gaston Luce. Pode falar, Nieto. É interessante, né, se colocar, porque quando coloca isso, eu trago o seu amado, sua amada, ou faço isso, ou faço aquilo, ainda dá-se um tempo. Primeiro lugar, nunca podemos esquecer, Deus, a nos criar, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não impõe para a gente algo que não queramos. Temos direito de escolha. Então, como é que esse Deus que me criou, livre, com livre-arbítrio, direito de escolha, permite que um outro possa me impor a estar ao lado de alguém que eu não queira estar? São coisas para pensar. Por isso que o estudo é muito importante. Temos que estudar para nos esclarecer, para não deixar de ser levado por achismo, porque alguém falou alguma coisa, fez isso, fez... Não. Vamos averiguar, porque Jesus e Kardec é a base para nós. É a base. E quando fala lá da ciência, porque depois vem a ciência comprovar as coisas que o Espiritismo já nos revelou. E a ciência está constatando isso. Então, lá no livro, pegando o início lá no item 6 do Evangelho que a gente está estudando, e que João nos chama a atenção, lá no capítulo Aniete, 10... acho que parou aí, né? Oi? Caiu, Aniete. Eu caí? Não caiu, não, alguém. Não, mas parou. Então foi Não, deve ter sido a sua internet, Alguinha, porque eu estou vendo ela normal. Está me ouvindo, Sayonara? Estou te ouvindo bem. Pode continuar, meu amor. Então, a internet da Alguinha está oscilando. No capítulo 10 do Livro dos Médiuns, lá no item 137, que fala das comunicações sérias, né? Porque a comunicação dos espíritos que vêm para nos instruir, elas são sérias. Elas vão nos trazer consolação, mas elas não vêm com fantasia. Ela nos mostra a realidade, a verdade do que devemos seguir. E aí diz assim, Kardec, as comunicações e as instruções são as comunicações sérias, que têm como objeto principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Enquanto mais desapegado às paixões, os vícios, esse espírito ele está muito mais em condições de ajudar a humanidade, de trazer outra coisa. Jamais Deus utilizaria de bocas mentirosas para trazer ensinamento aos seus filhos. Então, basta ver quando uma coisa se promete muito, né? Vou trazer de volta, você vai ganhar na loteria, você vai passar no concurso. Caramba, é o seguinte, estuda, se inscreveu para o concurso? Estuda, vê as tuas possibilidades. E, de repente, você estudou, se não passou, porque não era para você. A gente tem que se colocar sempre assim. O que tem que ser para mim, será, mas eu tenho que fazer meu esforço. Eu tenho que procurar. Porque do céu nem chuva está caindo, né, gente? Nem chuva está caindo. Então, a gente tem que ter mais... Não ver Deus como aquele que tudo que eu quero, ele vai me dar, não. Ele nos dá os meios para conquistar. Mas não vai, o espírito não está no mundo espiritual
não desencarnou para ficar lá trabalhando por nós. Ele nos orienta, o trabalho é nosso. Então, todas as facilidades que algum espírito chega trazendo, e preste atenção, vamos ver, vamos sair dessa situação de ficar achando que o espírito vai fazer as coisas que são suas. Não vão. Espírito, não vai, porque nem Jesus bom fez. Não interfere no livre-arbítrio de ninguém, né, Niete? Com certeza. Porque nós não estamos construindo os nossos méritos. E como é que se constrói méritos? Através do trabalho, do esforço. Através das obras que nós já conseguimos fazer. Que seja pequena, mínima, mas que já conseguimos fazer. Então, é muito preciso, quando a gente vê muita coisa, olha, vai lá que aquela casa é forte. Pô, a estrutura dela é tijolo, é concreto, é isso? Não. Não é nada disso, preste atenção. Vê o que o Espiritismo vem nos pontuar, nos ensinar, mostrando através das... Vamos lá pegar os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu. Vamos prestar atenção. Lá no prefácio do Evangelho, ele é bastante forte e firme no que eles estão dizendo para nós. Ele nos diz, não vim tirar vocês da luta, do trabalho, do esforço, não. Estamos aqui para sustentar, consolar, confortar. Vocês não estão só. É o que eles fazem. Então, a gente tem que aprender a andar com os nossos pés, mas procurar orientação espiritual daqueles que nos amam, porque aqueles que estão os espíritos sérios, porque de brincalhões, de forofeiro, está cheio o mundo espiritual. Assim como o mundo físico tem, a gente vê, está cheio, e o mundo espiritual tem muito mais ainda do que possamos imaginar. Então, com quem nós estamos nos sintonizando? Então, pelo que eu estou buscando, eu vou saber com quem eu estou me sintonizando. Não é isso, Olguinha? Olga? Então, até achar aqui a seta para a gente abrir, demorou. É isso mesmo, Niete, olha só. Então, vamos ler mais um pedacinho para nós nos esclarecermos mais com relação a isso. Tudo que você está falando aí está dentro aqui. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa, que é o que a Heloísa está falando aí, né? Os espíritos estão aí, o perigo da questão é como os espíritos se miscuem entre nós sem percebermos, que é a questão da 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que imaginamos, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, é uma questão muito séria para a gente refletir. Então, vamos lá a questão aqui. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que se deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. É uma questão muito séria mesmo a dos espíritos. Esse conhecimento de que os espíritos são as almas dos homens e que não são santos, porque são espíritos, ninguém vira santo porque morreu, né? Continua a mesma coisa, continua se é enganador, se é zombeteiro, se é leviano, se é bom, se é mau, continua. Ele continua sendo o que é. Então, a escala espírita nos esclarece sobre isso, nos auxilia. Porque ele vem falar aqui dos pseudos sábios que querem dar comunicações, informações, até com uma literatura e linguajar
capaz de enganar as pessoas. Então, nós precisamos ter sempre vigilância, né? Desses que se dizem sábios, que se dizem profetas, que se falam muito bem, né? Tem um linguajar muito bonito, mas que não tem um conteúdo moral nem nada para auxiliar. Pode falar, Sayonara. Tem alguma colocação aí de alguém? Tem a colocação aqui que eu achei importante trazer, da Heloísa, né? Ela já tinha falado que eles se imiscuem, né? Esses espíritos de moralidade duvidosa se imiscuem entre nós e nós não conseguimos, né, percebê-los muitas vezes. Temos que tomar muito cuidado. Ela ainda vem aqui com outro comentário, trazendo aqui para a gente. Vou botar na tela, ó. As variadas categorias a que pertençam esses espíritos, né, induzem a leviandade, a sensualidade, a predominância dos interesses estritamente materiais, afastam os que querem nos conduzir ao caminho do bem. Isso é que é muito importante nós nos apercebermos, porque a gente, muitas vezes, em nome dos prazeres da vida material, nos sintonizamos com os espíritos que gostam das mesmas coisas, né? Mas a gente não se percebe se afastando, fechando o nosso canal de comunicação com os bons espíritos que querem vir ao nosso socorro. Então, a gente acaba prejudicando a nós mesmos com a nossa falta de vigilância. Também gostei do comentário aqui da dona Solange, quando ela lembra que a doutrina espírita é consoladora e também libertadora. Ela oferece para a gente os conhecimentos que a gente precisa ter para conseguir se libertar e se defender desses espíritos. Não é isso, meninas? Então, nós temos aí uma informação muito séria também da médium Ivone Pereira, né, que trouxe o livro Memórias de um Suicida, que um espírito tentou também escrever através dela, dizendo que ela iria ganhar muito dinheiro e que ela relata esse fato no seu livro, né, Recordações da Mediunidade, se eu não me engano, em que fala do espírito Beletriz. No Devassão, né? Do Invisível. Devassão do Invisível. O Beletrista. Então, é o Beletrista. Devassão do Invisível. É isso mesmo. E a história do Beletrista. Do Beletriz. Então, vem com um romance, uma história em que ela percebeu que não tinha nenhum cunho moral, nem iria acrescentar nada. Então, ela não se deixou enganar, e os espíritos deixaram que ela percebesse isso. Né? Ela, como médium, teria capacidade de perceber que estava sendo enganada. Então, nós temos que ter esse cuidado para não sermos enganados, porque nós, se estivermos atentos, né, vigilante, nós vamos perceber isso. Ou não, porque eles fazem de uma forma tão sutil, favorecendo os nossos interesses, porque nós temos que nos conhecer. É importante a gente se conhecer, porque eles favorecem os nossos interesses de uma forma muito sutil, que vão entrando e vão nos desanimando, nos afastando, e temos lá, né, no livro, no filme agora, né, a queda de Otávio, mostrando aí que desse livro Missionários da Luz, dos espíritos que vieram com as tarefas, os médios teriam que ser médios, vir com tarefas importantes e que foram se deixando envolver. Mensageiros, Olga. Então, nós temos aí um cuidado que nós temos que saber que nós estamos cercados por uma nuvem de espírito, como nos fala Paulo de Tarso, né? E que esses pensamentos negativos podem nos atingir se os nossos pensamentos também estiverem na mesma faixa de vibração. Fala, querida Nilce. Sayonara. Eu queria trazer duas questões aqui importantes para vocês refletirem, né? Que ele bota bem uma pergunta que é interessante e é para a gente, né? Ricardo Azevedo, vou botar aí na telinha para a gente. Nós sabemos da ilusão do poder, do pseudo-conhecimento, muitas vezes desrespeitando companheiros. Mesmo sabendo do ensino dos espíritos, ainda caímos nessa, não é mesmo, meus amigos? E caímos muito mais do que nós nos percebemos caindo, né? A Elisete, nossa amiga, acrescentou aqui também que a espiritualidade não resolve os problemas, a
espiritualidade nos capacita a resolvê-los por nós mesmos, oferece-nos o conhecimento e a gente vai utilizando ele bem ou mal, né? Marcinha Tertuliano, que também já tinha dito aqui na frente, né, que a gente tem que observar se os espíritos realmente são de Deus. Ela agora vem dizendo que a Dona Ivone tinha uma mediunidade positiva e percebia os mínimos detalhes. Esse trabalho de autoconhecimento é dever de casa para cada um de nós, né? Precisamos... Pois é, mas como diz que até mesmo os espíritos os espíritos, aqueles que estão no trabalho com o Senhor, podem também cair. É tanto que assim, minhas ovelhas não cairão nas armadilhas de lobo, né? Porque essas conhecem a minha voz e eu conheço a cada uma. Mas acontece, como o Ricardo falou e os demais também colocaram, nós ainda temos outros interesses, que muitas vezes não são esse interesse pelos compromissos espirituais que nós fazemos, mas são interesses pessoais, são os nossos orgulhos, porque a própria Dona Ivone quase que cai. Ela se balançou muito. Foi quando o doutor Bezerra de Menezes falou, é por sua conta. Estamos do seu lado, mas a escolha é sua. É sua, porque é de cada um de nós. Eles não abandonam a nós, mas a escolha é nossa, livre-arbítrio. E aí, quais são os interesses? E aí ela pensou, e ela, graças a Deus, ela deixou o lado positivo falar mais alto, né? Então, como vê, todos nós que nos encontramos encarnados, podemos a qualquer momento estar derrapando pelas nossas imperfeições ainda morais. E aí a gente tem que buscar muito a vigilância e a oração para nos sustentar, porque o chamado do mundo é grande, né? Os oferecimentos das facilidades, de certas situações, é muito grande. Então, se a gente não tiver determinado na escolha que nós fazemos, naquilo que nós desejamos e queremos, a gente se cai direitinho. Basta... Então, vamos... Oi, só um momento, Olguinha. Basta continue. uma coisa. Alguém chegar e nos... Poxa, você deu um passe maravilhoso. Poxa, você fez uma palestra de... Aí começa, aí a gente, igual um pavão, né? Abre as nossas asas. Abre aquele monte de pena, né? É bom a gente receber o elogio, gente, porque é um estímulo. Mas, se nós não tivermos firmes com a proposta divina, a gente cai. E cai feio. Então, vamos vigiar, orar, e vamos ver quem são esses, porque a gente vê quantos missionários já caíram. E eu, que não sou missionária, eu sou uma devedora, posso cair muito mais rápido ainda. Então, é muito cuidado. Então, quem é o nosso guia? Jesus. Quem é o nosso modelo? Jesus. E aonde a gente vai buscar essa raiz? Em Jesus e em Kardec. Vamos buscar eles. A gente tem que saber Pode falar. Uma tarefa de divulgação, como a doutrina espírita, é uma tarefa muito séria, porque a gente está levando informações para muitas pessoas. Nós temos que ter a humildade e a sensibilidade de perceber que nós não estamos sozinhos, que vamos estar com os benfeitores espirituais responsáveis por essas tarefas e que estão interessados na divulgação dessa doutrina para a humanidade. Então, qualquer coisa, um pouco a mais, que aumente a nossa vaidade, porque foi muito bom, foi muito bonito, nós devemos atribuir isso aos amigos espirituais, porque eles estão presentes nesse trabalho. Então, nem sempre é algo nosso, mas deles. Essa é uma forma da gente também se precaver contra a vaidade, contra um trabalho que é de Jesus e que não é nosso, né? E que contamos com o auxílio dos espíritos, nos beneficiando numa tarefa tão importante quanto essa,
que é a divulgação, não é a minha palavra, não é, é a divulgação do Evangelho de Jesus que está em jogo. É a divulgação do ensinamento que vai beneficiar as pessoas. Vamos atender a Heloísa e trazer aí as palavras de João, né? A Márcia está colocando, eu, quando elogio, falo que Deus te ampare, para que continue sendo esse instrumento para nós. Isso aí é muito bom, né, Márcia? Então, como E a gente agradece, hein, Márcia? Muito. Precisamos muito da oração uns dos outros. Então, precisamos estar atento, né? Então, vamos ver aqui o que a Heloísa falou, para não esquecermos da mensagem de João. Vou ler esse outro parágrafo, dá tempo, né? Dá tempo rapidinho da gente ler. Antes, o último parágrafo, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. Quer dizer, surgiu muitas coisas disso aí. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz, né? Porque aí nós recebemos psicografia, eles falam através da intuição, né? Então, a gente pode achar que é Jesus que está falando. O médio vaidoso acredita. Então, tá aí, tira esses 5 minutos daí, Sayonara. Vou terminar só a leitura aqui. O Espiritismo oferece os meios de experimentar. João diz, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. É o que foi lido no item 6. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais, jamais materiais. É ao discernimento dos bons e dos maus, né? Dos maus espíritos, que principalmente se podem aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julguem-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, quando nós procurarmos uma casa espírita, vamos ver que trabalho essa casa está realizando, que benefícios ela produz para aqueles que chegam nesta casa, né? Quando procurarmos um médium, vamos observar qual o trabalho, qual que eles realizam. Há sinceridade nas suas palavras ou só para satisfazer o nosso capricho, os nossos interesses? Reconhece a árvore pelos frutos, Jesus nos fala. Então, é um meio bastante seguro para todos nós não sermos enganados. Então, Niete, faz aí as tuas considerações finais, Sayonara, para a gente fazer a prece. Agradecer, né, mais uma vez esta oportunidade, que é uma bênção muito grande na nossa vida, onde juntos estamos estudando, nos esclarecendo e tendo a alegria e a felicidade de trazer Jesus ao convívio com o nosso lar, no nosso lar, junto aos nossos familiares e ao lar de cada um de vocês. Começando a semana sempre com Jesus. E que pensemos sempre, o que nós buscamos? Buscamos estar ao lado, caminhando lado a lado com Jesus, como diz Antônio de Aquino. Olhando para um lado, para o outro, observando o que eu preciso fazer para ser esse instrumento fiel diante de tanta necessidade em que nós vemos o mundo nosso precisando. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Uma boa noite, uma excelente semana. Beijos.
Queridos amigos, vou aqui então me despedindo com muita alegria no coração, porque refletir junto com os nossos irmãos temas tão delicados, né? Falando das nossas fragilidades, do quanto ainda cedemos, do quanto precisamos estar vigilantes, do quanto necessitamos de momentos como esses, de estudo e reflexão em torno da doutrina espírita, porque ela sim vai conseguir fazer, através desses conhecimentos aplicados em nossas vidas, com que nos libertemos desses perigos que estão todos por aí, né? Olguinha, te passo a palavra, desejando um grande beijo e uma semana de muita paz com Jesus a todos. Então, meus queridos irmãos, após tantas reflexões, né, nesse tema tão importante, que vamos continuar na próxima semana, só nos resta agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela bênção da oportunidade, da noite de estudo, rogar as tuas bênçãos, Senhor, para cada um de nós que aqui nos encontramos, muitos de nós médios em atividades, em trabalho, nessa divulgação dessa doutrina abençoada, na comunicação com os amigos espirituais, que nos esclarece, que nos ajuda, rogando as bênçãos de Deus a iluminar a todos esses espíritos que ainda estão na faixa do desconhecimento das tuas leis, buscando, através dos seus interesses, se dizerem como profetas, de uma forma, Senhor, bastante ignorante das leis, que tu os abençoe, que tu os proteja todos esses nossos queridos irmãos, como nós também um dia estivemos enganados, Senhor, e que agora, esclarecidos pelo conhecimento da doutrina espírita, estamos nos esforçando para nos mantermos fiéis aos teus ensinamentos, envolvidos nas tuas mensagens, procurando assim ter uma vida mais feliz, voltada para o bem. Fica conosco, Jesus, envolvendo a todas as nossas irmãs que estiveram aqui conosco na noite de hoje, nos ajudando a pensar, auxiliando no estudo, que tu abençoe a Web Rádio, Estação da Luz, esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita, que tu abençoe o nosso irmão Tavares, com toda a sua equipe, todos aqueles que precisam dele nessa tarefa, que tu abençoe, Jesus, o nosso amado Brasil, o nosso amado mundo, o nosso querido planeta Terra, que ele caminhe de uma forma mais feliz, amparados pelo teu amor. Que em teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos auxiliaram no trabalho na noite de hoje, mas, acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.